Amigos e amigas, estamos aqui para mais uma conversa nesta nossa programação sobre através do Facebook. Hoje queremos conversar sobre algo muito importante, a teologia do corpo. A teologia do corpo é uma iniciativa do Papa João Paulo II. Ele foi quem começou esse estudo há muito tempo, nas suas catequeses, lá por volta de 1982, logo depois que ele sofreu aquele atentado, se recuperou, e nas quartas-feiras fazia as suas alocuções, as suas catequeses. E durante vários anos, praticamente 3 anos, São João Paulo II falou muito da teologia do corpo, algo muito bonito, que ele intitulava de amor humano, o amor humano no plano divino. Né? E falava então do valor do corpo na aliança matrimonial. Na verdade, algo muito interessante, algo muito profundo. É isso que nós queremos conversar nesse dia de hoje. Você pode aí mandar sua pergunta se você quiser, e você pode também compartilhar com outras pessoas. Mas vamos fazer o que nós fazemos sempre, rezar. Esse programa é um programa para pessoas cristãs, pessoas católicas, sobretudo, e nós sabemos que sem Deus nós não podemos fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então não ousemos fazer alguma coisa, sobretudo as coisas de Deus, sem suplicar a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, amado, bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedindo a Virgem Maria, pedindo a São José, né, que são, assim, verdadeiros patronos da pureza, da castidade, que intercedam por nós também nesta tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa tarde a você que me acompanha. Estou vendo aí entrando já a Marlene, Elisângela Oliveira. Boa tarde a todos vocês. Né? Boa tarde também aquelas pessoas que rezam por nós, né? A Rita Maria Messa e outras. Muito bem, queremos conversar sobre aquilo que o Papa João Paulo II chamou de teologia do corpo, né? Que ele intitulava o amor humano no plano divino. E ele mostrava o valor, portanto, do corpo humano na aliança matrimonial. E o valor da vida sexual como uma das expressões mais profundas de Deus. Parece uma coisa um pouco difícil de compreender, mas eu quero explicar o que o Papa explicava. João Paulo II começava dizendo assim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que existe em nós, não é? Na nossa natureza humana, incluindo, não é, o instinto sexual, o instinto de sobrevivência, da alimentação, etc., não é? Tudo isso foi criado por Deus. Né? E o Papa lembra que Deus disse, quando ele viu a criação do homem, ele viu que era muito bom. Né? Portanto, a vida sexual, o instinto sexual é muito bom. Sabemos que o pecado original, quando entrou, desfigurou a beleza, não a beleza do ato sexual, mas fez com que o homem o desvirtuasse. Né? Aquela passagem lá do livro do Gênesis, em que Adão e Eva se cobrem, né, com folhas de figueira, né? Uma parábola, né? Mostra exatamente que houve uma desorganização aí, né, na inocência, na santidade, em relação também à vida sexual. Mas o Papa coloca uma coisa muito bonita, né? Ele diz, Deus é uma intimidade.
né? São três pessoas, um só Deus. A intimidade de Deus é tão grande, né, que forma um só Deus, né? Como dizia um padre da igreja, são três infinitos que formam um só infinito, né? E o que faz esta unidade na Trindade é exatamente essa intimidade profunda, esse amor. Então Deus quis isso para o homem. O Catecismo da Igreja diz que a família é um vestígio, um sinal da Santíssima Trindade. Então a gente vê o pai, a gente vê a mãe, a gente vê o filho. Ora, a Santíssima Trindade são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, a precessão do Espírito Santo. É como na família, né? O pai, a mãe e o filho, né? Que vem do pai e da mãe. Ou seja, há uma semelhança nisso, né? Há um sinal nisso. E o Papa diz, né, que no ato sexual do casado, unido em matrimônio, né, é a mais profunda experiência de intimidade que duas pessoas podem viver. E essa experiência de intimidade na vida sexual realmente é algo assim transcendente. É um prazer muito grande, todos constatam isso. E é por isso que o sexo, ele é assim tão desvirtuado. Ele se torna em objeto de consumo, em objeto de negócio. Então você vê hoje aí essa pornografia deslavada que rende para essas empresas que produzem né, a pornografia bilhões e bilhões de dólares. Por quê? Porque o sexo dá prazer. É algo extremamente, né, assim, cativante. Então, nós temos dois instintos, meus irmãos, que Deus colocou em nós muito fortes. Primeiro, o instinto da alimentação, né? É outro motivo que faz com que a alimentação seja desvirtuada. O homem, ele deixa de comer apenas para se alimentar e passa a comer por prazer, e aí abusa da comida, exagera, fica muito pesado e às vezes até doente, etc. O mesmo desvirtuamento houve no instinto sexual. Sem o alimento o homem não vive. Então Deus deixou aí o prazer na comida para isso, para que o homem pudesse se alimentar e não morresse. E também deixou o quê? No instinto sexual um prazer grande. Por quê? Primeiro porque é uma experiência de intimidade profunda entre marido e mulher, que Deus disse lá no livro do Gênesis, né? Sereis uma só carne, né? O Papa João Paulo II diz assim, né, que quando o homem diz para a mulher diz para o homem no dia do casamento: eu te recebo como minha mulher, eu te recebo como meu marido, né? E vamos ser uma só carne, né? Porque Deus disse ao casal: sereis uma só carne, né? Carne quer dizer vida humana, natureza humana. O Papa diz que isso se realiza profundamente exatamente no ato sexual do casal, né? Então, o Papa ele mostra com uma clareza transcendente que a vida sexual no casamento é assim a maior expressão, né, da imagem e semelhança com Deus que o homem tem. Por quê? Porque não só ele vive essa intimidade transcendente, como ele cria, ele gera os filhos. Ora, então, o Deus Criador, que é essa intimidade profunda das três pessoas, é o Deus Criador. Então, isso foi transferido para o casal humano. É onde o Papa chama de aliança matrimonial, né? E o valor do corpo na aliança matrimonial. Aí nós já tiramos várias conclusões, meus irmãos. A primeira delas, que a igreja ensina: a vida sexual, né, ela só tem sentido com duas finalidades, né? Pelo menos tem que atingir duas finalidades, né? A união do casal e a procriação. É o aspecto unitivo e o aspecto procriativo. União do casal, né, e o aspecto procriativo. Portanto, é claro que muitas vezes um casal que já não consegue mais procriar, porque tem ou problemas de saúde, ou infertilidade, ou já a mulher passou da menopausa, né? É lícito continuar vivendo o ato sexual? É lícito, porque é um aspecto unitivo que os mantém uma só carne. Mas é por isso que a igreja ensina que o ato sexual deve estar sempre aberto à concepção. Por isso que o Papa coloca nos seus escritos que o controle da natalidade deve ser feito de maneira natural.
Ou seja, nunca bloquear a concepção artificialmente. Por quê? Porque ela faz parte do ato sexual conforme o desejo de Deus. Né? Ou seja, vou repetir, como o Papa vê, né? O ato sexual, o ato do casal, é assim como que um espelho, né? Uma revelação da intimidade de Deus e do ato criador de Deus, que se realiza no casal. Então aí o Papa vê então o valor extraordinário do corpo no que ele chama de aliança matrimonial. Bem, meus irmãos, mas infelizmente nós vimos que isso foi muito desvirtuado. Né? A revolução sexual lá dos anos 60, que liberou o sexo, né? Foi assim um verdadeiro esgoto com muitos bueiros abertos. Na verdade foi isso, né? Meus tempos de jovem, eu acompanhei essa revolução sexual lá né? Que começou aí na França e em outros lugares, e que trouxe realmente um problema terrível para o mundo, né? Liberou o ato sexual assim de muitas maneiras, sem responsabilidade, sem compromisso de vida a dois, sem geração. E ainda veio agravar tudo isso em 1967, mais ou menos, a pílula anticoncepcional, que aí desvinculou completamente o ato criador do ato unitivo, e o sexo ficou apenas como um prazer, como um ato unitivo. E aí muitas coisas aconteceram, nós vemos hoje isso, né, assim, exagerado. Eu já conversei aqui em 2 programas anteriores sobre, por exemplo, né, o horror da pornografia que hoje é no mundo, né, que transforma a beleza do sexo apenas num material de consumo, fazendo mal para tanta gente, fazendo mal para as crianças, para os jovens, etc. Eu até escrevi um livrinho sobre isto, né? Os perigos da pornografia. E também outras coisas que, assim, foram como que aprovadas, né? Para os jovens, para os namorados, assim, a revelia da lei de Deus. Então, quantos hoje dizem, por exemplo, que a masturbação é algo bom, você fica livre, não sinta nenhum remorso em praticar masturbação, né? E aí nós vemos aí nudismo, né? A prostituição, que muitas vezes é estimulada, sim, porque muitos governos, inclusive o nosso, eu me lembro do site do Ministério do Trabalho, né? Eu vi isso mais ou menos há uns 2 anos atrás, né? Ensinava a prostituta a ter um kit de prostituta. Quando houve a Copa do Mundo no Brasil, um kit para a prostituta saber ter os seus clientes, né? Conquistar os seus clientes. Então ela estudava inglês, estudava francês, ou seja, ao invés de tirar a prostituição da prostituta, se incentivava a prostituição. Quer dizer, tudo isso é uma destruição do sentido do sexo no plano de Deus. Esse sexo maravilhoso que Deus fez para o casal e só para o casal, né, foi desvirtuado. Porque exatamente o sentido que o Papa coloca na teologia do corpo, um corpo, né, que é para a glória de Deus, para a união do casal, tudo isso foi assim desvirtuado. Bem, meus irmãos, quando o Papa coloca muitas coisas interessantes, quando se tira, né, o sexo desse contexto que ele colocou da teologia do corpo, né, nós vamos ver o que? A coisificação do corpo. Né? O corpo se torna um objeto de prazer. Né? A mulher se torna um objeto usado. Então, o homem, ao invés de olhar para uma mulher com respeito, com carinho, ele olha como se fosse um objeto de prazer. Né? Como se fosse uma cerveja que ele vai beber, como se fosse uma fruta que ele vai comer, como se fosse... Ou seja, é a coisificação. Então, a luxúria substitui o amor. Porque o sexo é manifestação de amor. Né? Mas se você substitui o amor pela luxúria, só pelo prazer, você mata a beleza do sexo. O sexo se torna alguma coisa depravada. Né? É isso que o Papa faz a gente refletir. Né? Então, o corpo, nós sabemos, revela, né, que nós somos criados por Deus, é um dom de Deus para essa afinidade. Né? Por isso que Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, né, no versículo 27, quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, fala disso, Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher com desejo malicioso, libidinoso, já cometeu adultério no seu coração.
Então, o que Jesus está exatamente aí querendo destruir? Né? A pessoa fazer da mulher um objeto de prazer. Se você olha para uma mulher, né, só com prazer, até mesmo a sua mulher, a sua esposa, se você olha para ela só com prazer, só querendo buscar nela prazer, o papai diz, nós estamos coisificando a pessoa. Isso é muito sério, né? Porque ele mostra, como Jesus mostra, que o pecado vem do coração. Né? Jesus deixou bem claro lá, né? É do coração que partem todas as coisas negativas, né? As maldades, as rixas, os ódios, as depravações saem do coração. Por isso que Jesus ele quer corrigir a filosofia, vamos dizer, do sexo no coração do homem. Né? Cristo trouxe, meus irmãos, a graça para a gente poder viver corretamente, né, a vida sexual. Como eu disse, o sexo é algo muito forte na pessoa, principalmente para os homens, né? E eu posso falar de cadeira porque eu sou homem, né? Então, só com a graça de Deus é que realmente a gente consegue viver corretamente a vida sexual, como Cristo colocou. Não tem outro jeito, né? Se a pessoa não vive uma vida sacramental, se a pessoa não vive uma vida de oração, não se apega a Nossa Senhora, São José, esses patronos da castidade, ela não consegue viver. Não consegue ser um jovem casto, não consegue vencer a masturbação. Se tem a tendência sexual, que não é pecado, mas ele não consegue vencer, né, a prática homossexual. Se ele, né, é casado, muitas vezes não consegue vencer a tentação do adultério. Por quê? Porque o sexo é extremamente forte. Né? Isso os homens me entendem muito bem. Bom, então, a igreja recomenda o quê? Aquilo que Jesus, né, colocava lá no sermão, colocava lá, engraçado, naquele momento que ele foi, né, preso lá no Horto das Oliveiras, que ele ia viver a sua paixão, que ele pediu para os discípulos velarem com ele pelo menos 1 hora, e os discípulos foram derrotados pelo sono, né? E Jesus disse, vigiai e orai. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então a igreja recomenda, né, para viver essa teologia do corpo tão bonita, né, de onde nascem os nossos filhos. Né? A igreja recomenda, então, que a gente viva, né, essa vida de piedade, de vigilância. Se eu sei que naquele lugar, naquela conversa, naquele ambiente eu vou pecar, então não vou ali. Se eu sei que o computador aberto vai me levar para filmes pornográficos, coisa que, né, vai me levar ao pecado, então não abro, não vou. É a vigilância. Mas a gente só consegue ter vigilância, meus irmãos, se existe a oração. Porque a oração é que traz a graça de Deus para nós, né? E que diz, não, eu não vou me entregar a essa situação. Eu não vou pecar, por amor a Jesus. E aí está aquilo que o Papa coloca como mais importante. Né? Primeiro ele diz assim, a castidade não é um não, é um sim. Ou seja, a castidade não é simplesmente uma proibição. Não, castidade não é não viver a vida sexual, não. A castidade é viver a vida sexual, sim, de maneira correta e bela. De maneira correta e bela. A castidade não é algo negativo, é algo positivo. Temos que entender bem isso. O Papa coloca isso com muita clareza. Agora, a pessoa só vive a castidade por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Porque Jesus morreu na cruz por nós. Porque Jesus desceu no céu. Porque Jesus, né, viveu tudo que viveu para a nossa salvação. E ele ensinou a castidade. Não pecar contra a castidade. Não adulterar. Ele disse para aquele jovem, né, que perguntava para ele o que precisava para ganhar a vida eterna. Viva os mandamentos. Então, por amor a Jesus, que nos ama tanto, né, que sofreu tanto por nós, é por amor a ele que a gente tem que dizer não ao sexo fora do plano de Deus. Porque esse sexo fora do plano de Deus, meus irmãos, ele só traz problema. Né? Muitas vezes o jovem pergunta assim, mas eu amo a minha namorada, eu amo a minha noiva, por que a igreja diz, o catecismo diz que nem no noivado ainda eu posso viver a vida sexual? É isso mesmo. O catecismo da igreja diz isso. Eu posso até citar aqui para você, né,
parágrafo 2350 do Catecismo, diz assim: os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nesta provação, eles entendem que é uma provação, é uma luta. Eles verão uma descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade, isso é muito importante. A pessoa que vê a castidade no namoro, é uma aprendizagem, ele fala aqui, a fidelidade. Né? Um treino para ser fiel um ao outro depois de casado. E da esperança de se receberem ambos da parte de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Ajudar-se-ão mutuamente a crescer na castidade. Está aí o catecismo da igreja, dizendo que nem os noivos devem ainda viver. Por quê? Porque ainda eles não fizeram um compromisso diante de Deus definitivo. Não colocaram uma aliança no dedo. Olha, meus irmãos, essa aliança que a gente põe no dedo, e o dedo, esse dedo, né, tem uma veia que vai lá no coração, né, é um sinal. Essa aliança significa o quê? Eu te recebo como minha mulher, eu te recebo como meu marido, eu prometo ser-lhe fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Então, foi feito um compromisso solene, definitivo, sagrado, oficial, inclusive diante dos homens, no casamento civil, que a igreja obriga, né? Então, agora sim, agora nós temos um juramento diante de Deus, de fidelidade, de respeito. Agora nós vamos unir os nossos corpos e seremos uma só carne e vamos gerar a vida. É o sentido pelo qual a igreja coloca isso para nós. Né? Infelizmente, meus irmãos, eu tenho encontrado algumas coisas estranhas. Já mais de uma vez eu recebo uma carta, e-mail, de uma moça catequista, que diz assim: não, eu sou catequista, mas eu vivo a vida sexual com meu namorado, eu amo meu namorado, e é amor e pronto. Ah, é? Então o que eu acho, o que você acha é mais importante do que a lei de Deus? O que você decide, catequista, é mais importante do que a lei de Deus? Você é catequista sua ou você é catequista de Deus e da igreja? Isso me preocupa muito, meus irmãos. Eu tenho recebido coisas desse tipo. Sabe, qual foi o pecado de Adão e Eva no paraíso? Eles não quiseram obedecer a Deus. Por orgulho. Né? Por orgulho, quiseram ser como Deus. O que foi que a serpente disse para Eva? Come essa fruta, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. Ou seja, o homem tem um desejo de ele querer ser Deus, ele querer fazer a lei e não seguir a lei de Deus. É o caso desses catequistas e catequistas que, ao invés de ensinar o que a igreja ensina, não pecar contra a castidade, como diz aqui o catecismo, nem ato sexual, nem no noivado, não, ensina que pode. Você não é um catequista da igreja. Você não é um catequista de Deus. Você é um catequista seu. Entende? Se você não quer ensinar a lei de Deus para os catequistas, então não seja um catequista. Isso é irresponsabilidade. Isso é trair Jesus Cristo, isso é trair a igreja. Ok? Sabe, meus irmãos, é muito sério isto. Né? Eu sei que esses jovens são tremendamente influenciados pela ideologia de gênero que hoje corre por aí, né? Por esse permissivismo, por esse laicismo que está aí, por esse relativismo religioso e moral que se expande. Mas, meus irmãos, nós temos uma lei, nós temos um catecismo, nós temos uma igreja que nos ensina a verdade. Então, o jovem não pode querer viver o sexo no namoro. O namoro não é tempo de viver a vida sexual. O namoro é o tempo de dois jovens se conhecerem, saber se um deve ou não continuar o namoro com o outro, chegar ao noivado. Que direito tem um de viver uma vida sexual com o outro e depois se separarem? Né? E muitas coisas piores que acontecem, muitas vezes uma menina que engravida e depois é abandonada pelo rapaz. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil pela última vez, em 1997, lá no Maracanã, que ele fez um discurso para os jovens, João Paulo disse, infelizmente, no Brasil, por causa desse sexo livre, sexo sem compromisso, sexo sem sentido, no Brasil existem milhares de crianças órfãos de pais vivos. É o sexo fora do plano de Deus, meus irmãos. O Papa jogou no nosso rosto. Milhares de crianças órfãos de pais vivos. Ora, se uma criança é órfã porque perdeu o pai, paciência.
Mas a criança ser órfã de um pai vivo, meus irmãos, é uma maldade. É uma maldade. Está cheio de crianças desse Brasil. Por quê? Porque apenas quiseram desfrutar do prazer sexual, mas depois não quiseram mais assumir a responsabilidade de pai e de mãe. Ora, acaba aqui uma reflexão, meus irmãos, né, sobre a beleza dessa teologia do corpo. Nem os animais abandonam seus filhotes. Você já viu uma galinha abandonar os seus pintinhos? Pelo contrário, ela avança em você se você for buscar o pintinho dela. Os passarinhos avançam na gente se for mexer com seus filhotes. A vaca avança na gente se você for pegar o bezerrinho dela. Mas o homem, meus irmãos, o homem que é inteligente, o homem abandona o seu filho. É uma coisa assim, inexplicável, uma coisa realmente, né, deixa a gente muito triste. Então, é preciso, com a virtude do Espírito Santo, com a graça de Deus, viver o que o Papa ensina nessa teologia do corpo, viver a castidade, né? Mas de um sentido bonito da castidade, né? A castidade que liberta, a castidade que faz o homem forte, a castidade que a gente vive porque a gente ama a castidade. Eu escrevi um livro, gostaria de mostrar aqui, O Brilho da Castidade, né? Porque eu coloquei aqui o rosto de criança, são 3 netinhas minhas que já estão bem mais crescidas, esse livro já tem mais de 10 anos, porque eu li uma frase de um santo que dizia assim: se você quiser conhecer o brilho da castidade, então olhe para o rosto de uma criança. A castidade dá, meus irmãos, um brilho de santidade a nós. Por isso que os grandes santos, como o Santo Padre Pio dizia, que a castidade é assim como que a virtude dos anjos, né? É muito bonito tudo isso, né? Nós precisamos de jovens que sejam apaixonados pela castidade. Jovens que pregam a castidade assim com responsabilidade. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O jovem quer isso. Sabe, vou contar uma história aqui que aconteceu comigo. Há uns 15 anos atrás, eu fui pregar um retiro lá em Recife, no Colégio Damas, lá em Recife, para a liderança da Renovação Carismática Católica do estado de Pernambuco, né? Havia mais de 1000 jovens lá no Colégio Damas. Muito bem, e o tema do retiro foi esse: sexo, namoro, casamento, sexualidade, né, afetividade, etc. Quando eu acabei o encontro, no domingo à tarde, um grupo de jovens subiu ao palco e veio falar comigo e disse: professor, por favor, escreva um livro sobre namoro. E eu disse: mas vocês não têm? Não, professor, não tem. Nós queremos isso que o senhor colocou aqui. E eu vim para casa e escrevi o livro. Estava tudo já na minha cabeça, um livro não é muito grande, umas 140 páginas, né? Mas eu me lembro quando eu escrevi o livro, eu falei para a minha esposa, que cuidava dessas coisas, né, antes dela morrer. Eu falei para a minha esposa: eu acho que esse livro aqui, ele não vai sair muito, não. Porque eu estou falando aqui de um namoro cristão, um namoro sem vida sexual. O namoro inclusive eu coloquei na primeira página do livro, do namoro, eu coloquei uma frase do Paul Claudel. O Paul Claudel foi um teatrólogo francês famoso que se converteu depois de adulto, se tornou um grande cristão. O Paul Claudel dizia: o jovem não foi feito para o prazer, o jovem foi feito para o desafio. E eu botei essa frase bem na primeira página do livro em branco, porque eu queria que o jovem que pegasse esse livro, ele sentisse que ele está ali diante de um desafio. Não é esse namoro que o mundo ensina, não é que namora, já vai para a cama e fica aqui, fica ali, fica acolá. Não, namoro sério, onde vão se conhecer. Não deu certo, termina. Continua a amizade, né? Mas sem abuso, sem vida sexual. Olha, meus irmãos, que surpresa para mim esse livro me deu. Sabe qual foi a surpresa? De todos os livros que eu já escrevi, são mais ou menos uns 85 livros, este é o livro mais vendido de todos. Já está lá pela 50ª edição. Ou seja, aquele livro que eu pensei que não fosse sair, porque um livro falando de namoro sério, cristão, está aí. Isto mostra o que para nós adultos? Isto mostra que os jovens querem esse desafio de viver um namoro sério, santo, na castidade, vivendo essa teologia do corpo, como o Papa ensina, né? Amando a castidade, né? Sabe, isso é muito importante. Eu fiquei muito satisfeito com isso, né? Não tanto pelo livro que está vendendo tanto,
mas sinceramente porque eu vi aí que os jovens querem alguma coisa melhor, né? Bom, é preciso então, meus irmãos, a gente abrir os olhos para essa questão da vida sexual. A castidade é um negócio tão bonito e tão interessante que eu gostaria de citar aqui um exemplo que sempre me marcou muito. Eu penso que você já viu falar no grande Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi era um hindu, né? Não era católico, não era cristão, da Índia, que foi estudar na Inglaterra, fez direito na Inglaterra, e ali ele conheceu o cristianismo, conheceu o evangelho, e ficou apaixonado por Jesus Cristo. Apaixonado, sobretudo, pelo Sermão da Montanha, né? E o Gandhi até dizia o seguinte: eu só não vou me tornar cristão porque os cristãos ingleses deram um mau exemplo muito grande na Índia, explorando os indígenas, né? Porque a Índia se tornou, de certa forma, colônia inglesa. Mas olha o que o Gandhi diz sobre a castidade. O Gandhi diz assim: a castidade, isso está num livro dele, se você quiser ler, um livro escrito por um autor chamado Toshi Thomas, Gandhi, Mensagem para Hoje, é da editora Mundo 3, né? Editora Mundo 3, Gandhi, Mensagem para Hoje. O Gandhi diz assim: a castidade não é uma cultura de estufa, a castidade é uma das maiores disciplinas, sem a qual a mente não pode alcançar a firmeza necessária. Olha aí, sem a castidade a mente não alcança uma firmeza necessária. Ele dizia: a vida sem castidade parece vazia e animalesca. Vazia e animalesca. Esse homem não era cristão, meus irmãos, né? Um homem entregue aos prazeres perde o seu vigor e vive cheio de medo. A mente daquele que segue as paixões baixas é incapaz de qualquer grande esforço. Ele fica um homem fraco, sem capaz de um grande esforço. Deus não pode ser compreendido porque não é puro de coração. Olha o que ele diz, ele que não era cristão. Deus não pode ser compreendido porque não é puro de coração. Ele está fazendo eco àquilo que Jesus diz no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Meus irmãos, muita gente não vê Deus. Não vê Deus numa flor bonita dessa que você está vendo aí. Não vê Deus num canto de um pássaro. Não vê Deus, né, na beleza, não sei, de um sol que nasce, que se põe, na beleza de uma criança, das flores, dos pássaros, dos peixes, porque tem o coração embaçado, né, pelo pecado, pela sujeira. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, o Gandhi dizia exatamente assim, olha que coisa interessante, eu penso que é exatamente graças ao celibato dos seus sacerdotes que a Igreja Católica Romana continua sempre vigorosa. Veja, meus irmãos, isto. Quanta gente querendo aí que a igreja acabe com o celibato, que o padre possa casar. Olha o que diz um homem que não era cristão e que entendeu o sentido da castidade. Eu penso que é exatamente graças ao celibato dos seus sacerdotes que a Igreja Católica Romana continua sempre vigorosa. Eu acho engraçado quando alguém chega e diz assim que a castidade faz mal. Eu digo, faz mal sim. O Papa Bento XVI está com 90 anos. O Papa Francisco está com 80 e tantos. João Paulo II morreu com 80. Castidade faz mal sim. Eu queria sofrer desse mal. Esse mal de morrer com 80 anos, 90 anos, 100 anos, né? A igreja tem, no Brasil, só no Brasil, a igreja tem cerca de 160 bispos chamados eméritos. Bispo que já tem mais de 75 anos de idade. Viver a castidade. A castidade faz mal, viu? A castidade faz você morrer tarde, né? Quer dizer, são desculpas que as pessoas colocam que não tem cabimento, né? Sabe, o Victor Hugo, né, aquele filósofo francês, Victor Hugo, dizia assim: a mais forte de todas as forças é o coração puro. A mais forte de todas as forças é o coração puro. Agora, eu repito, meus irmãos, não há como a gente viver um coração puro sem a graça de Deus. Você sabe muito bem, São Paulo fala lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25 em diante, São Paulo fala dos frutos do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo, São Paulo coloca como o autocontrole, né? A temperança,
A temperança no comer, a temperança no beber, a temperança no sexo. Né? O Gandhi dizia, aquele que controlou a sua boca, controla todos os seus instintos. Porque é da força né? do alimento, da força do sexo. Né? O Gandhi colocava isso. Sabe, meus irmãos, a igreja coloca no catecismo o que ele chama de ofensas à castidade. Eu queria listar isso daqui, porque está lá bem claro no catecismo da igreja. Eu posso ler aqui, né? A partir aí do parágrafo 2362, né? O catecismo vai falando da castidade, vai colocando uma série de coisas, né? E ele tem inclusive uma citação do Papa João Paulo II, que eu gosto muito. Ele coloca assim: a castidade é a energia espiritual que protege o amor do egoísmo e da violência. Né? Vou repetir. João Paulo II. A castidade é a energia espiritual que protege o amor, né? Do quê? Do egoísmo. Né? Porque o sexo está usado egoisticamente. E da violência. Meus irmãos, quanta violência nós encontramos hoje no sexo. Estupro. Quando eu era jovem, não conhecia essa palavra, estupro. Hoje essa palavra está na boca de qualquer criança. As pessoas querem estuprar, eu estou até dentro de um ônibus, até dentro de um metrô. Mas por que isso, meu senhor? Por que essa violência? Porque o amor foi transformado em egoísmo, não é? O amor foi transformado em puro prazer. Por isso que São João Paulo II diz, a castidade é a energia espiritual que protege o amor do egoísmo e da violência. Né? O sexo é lindo, justo, válido, lícito no casamento. Porque no casamento ele não traz problema nenhum, ele só traz maravilhas. Traz a beleza dos filhos, a união do casal. Né? Eu costumo dizer que o ato sexual do casal é a liturgia do amor conjugal. É a celebração do seu amor, a celebração das suas vitórias, a celebração do perdão que um dá ao outro. Né? Veja, lá em 1951, Papa Pio XII já falava da liceidade do ato sexual. Ele dizia assim, o próprio Criador, Pio XII, 1951, o próprio Criador estabeleceu que nessa função de gerar a vida, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Do corpo e do espírito, veja bem, não é só do corpo. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar esse prazer e em gozá-lo. Olha o que diz o Papa, portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Pio XII, 1951. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Então, deve haver uma moderação justa. Né? Aí, isso, se você tem seu catecismo aí, essa citação do Papa Pio XII está lá no parágrafo 2362. E o catecismo diz assim, que os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, né? Testemunham e desenvolve a mútua doação pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. Né? Aí ele diz, pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim do casamento. Qual é o duplo fim do casamento? O bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Ele diz, esses dois significados, ou valores do casamento, não podem ser separados, sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Não é? Então, o parágrafo 2390 deixa bem claro o seguinte, o ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento. Fora dele, é sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Eu vou repetir. Eu falei há pouco aqui que tem catequista dizendo para os catequizandos que pode viver o sexo, no namoro, não sei o quê, desde que haja amor. Pois eu quero ler o que o catecismo diz. Eu quero ler o que a igreja diz. Parágrafo 2390.
O ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento, não é nem no noivado. Fora dele é sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Ou seja, não pode comungar a pessoa que vive o sexo fora do casamento. E quais são as vivências do sexo fora do casamento, meus irmãos? São muitas. A fornicação, o adultério, a prostituição, né? A prática homossexual, o estupro, né? Tudo isso é prática sexual fora do casamento, que o catecismo chama de ofensas à castidade. Ele coloca, por exemplo, bem claro, né? A fornicação. A fornicação é o ato sexual de duas pessoas que não são casadas, né? Nem casadas, nem... o adultério é o ato sexual de uma pessoa que é casada com uma outra, que pode ser casada ou não, né? Depois ele coloca a masturbação, a prática homossexual, o nudismo, agora virou moda o nudismo também, né? A pornografia, a prostituição, o incesto, né? Pai com filha, irmão com irmão, incesto, né? Estupro e a bestialidade. Bestialidade é sexo com animais. Por incrível que pareça, acontece também. Bom, então isso tudo fere, né, a castidade. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, hoje fala-se em sexo seguro, né? Tem que ser o sexo seguro para não ser contaminado pela AIDS, não ser contaminado pela sífilis, então tem que usar a camisinha. Eu me lembro que logo que essa camisinha começou a aparecer, né, lá por volta de 1900 e pouco, né, o Papa João Paulo II disse o seguinte, né, isso eu copiei da revista Pergunte e Responderemos, de D. Estevão Bittencourt, a revista número 429, né, que é de 1998, lá na página 80. O Papa João Paulo II ele disse assim: além de que o uso de preservativos não é 100% seguro, liberar o seu uso convida a um comportamento sexual incompatível com a dignidade humana. Incompatível com a dignidade humana. O uso da chamada camisinha acaba estimulando, queiramos ou não, uma prática desenfreada do sexo. O preservativo oferece uma falsa ideia de segurança e não preserva o fundamental. Eu quero destacar aqui que o Papa diz o seguinte: além de que o preservativo não é 100% seguro, e não é mesmo. Eu já li inúmeras pesquisas, né, de pesquisadores mostrando que a camisinha falha. Por que ela falha? Ela é feita de plástico, de borracha. Aquilo vence, aquilo com o tempo resseca, pode rachar. Muitas vezes, né, o espermatozoide atravessa a camisinha, porque, né, o vírus da AIDS atravessa também. Porque o vírus da AIDS ele é 500 vezes menor do que o espermatozoide. Então não há sexo seguro, não. Eu li uma pesquisa de uma pesquisadora americana dizendo que a camisinha falha em 30% dos casos. Ora, meus irmãos, 30% dos casos é muita coisa. De cada 10, 3, né? Ou de cada 3 relações sexuais, uma é como se a pessoa tivesse sem a camisinha. Então, além da camisinha ser uma imoralidade, né? Primeiro porque bloqueia a concepção. Segundo porque, não é? Tira o amor do seu contexto de amor, transforma o amor em egoísmo, porque fala sexo seguro. Seguro contra quem? A gente se defende contra o inimigo. Então você vai colocar uma camisinha contra o inimigo? O seu parceiro? É isso? É assim que o Papa vê a questão. Não, a gente põe uma defesa contra o inimigo, não contra uma pessoa que a gente ama. Bom, outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é a profundidade com que São Paulo, além de Cristo, fala da questão da pureza do sexo. Na Carta aos Coríntios, né, São Paulo fala muitas vezes sobre isso, né? Por exemplo, na primeira Carta aos Coríntios, capítulo 7, ele fala para os coríntios o seguinte, né, o corpo do marido pertence à mulher, por isso ele não pode expor do seu corpo para outro.
O corpo da mulher pertence ao seu marido. Ela não pode expor do seu corpo para outro. Né? Então, São Paulo não fala o corpo do namorado pertence à namorada, fala o corpo do marido pertence à sua esposa. É muito claro. Não é? E quando São Paulo diz assim, por exemplo, que o viúvo pode se casar, está lá em Coríntios 7, 38, mais ou menos, ele fala, desde que seja no Senhor, ou seja, recebendo o sacramento do matrimônio. Também para um viúvo que quer se casar, pode se casar. Ou a viúva pode se casar. Mas ele fala desde que seja no Senhor. E São Paulo, ele coloca algumas passagens que vale a pena a gente refletir. Né? Ele, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 27, e também na carta aos Romanos 12, 5, São Paulo diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. E cada um de vós é um dos seus membros. Ora, o meu corpo é parte do corpo de Cristo. E se eu prostituo o meu corpo, se eu entrego o meu corpo ao pecado, eu estou entregando o corpo de Cristo ao pecado. Essa é a gravidade que São Paulo vê. Uma comparação, se você pega a sua mão, você suja a sua mão, o seu corpo está sujo. Você vai lavar a mão logo. Por quê? Porque essa mão suja, se encostar em você, te suja. Na tua roupa te suja. Porque a mão é parte do seu corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Então São Paulo diz assim, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6, 15. Sabe, meus irmãos, é isso tudo que a gente tem que pensar. Quando a igreja fala do mandamento não pecar contra a castidade. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6, 15. Fugir da fornicação, São Paulo diz. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o puro peca contra o seu próprio corpo. Mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. Sabe, são colocações muito sérias que São Paulo fala. Ele fala assim, né? Aquele que... vossos corpos são templo do Espírito Santo. Aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. Sabe, são colocações que, sabe, tem que fazer a gente pensar. Né? E ele fala assim, por exemplo, o corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Né? Deus nos ressuscitará. 1 Coríntios 6, 13. Aí eu acho bonita essa frase. É 1 Coríntios 6, 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, meus irmãos, a gente percebe o seguinte, né? A castidade é uma beleza. O sexo no plano de Deus é uma beleza. Eu quero mostrar aqui um livro, né, sobre a teologia do corpo. É de um autor americano que estudou profundamente a teologia do corpo, o Christopher West. O Christopher West escreveu esse livro, Teologia do Corpo. Né? Ele coloca para principiantes, mas ele é bem profundo. Ele coloca aqui uma introdução básica à revolução sexual por João Paulo II. A teologia do corpo do Papa João Paulo II é comparada assim com uma revolução sexual, ao contrário daquela revolução sexual lá dos hippies do ano 60, que misturou sexo com droga, que liberou tudo, né? E que se tornou assim como que um esgoto, né? Com muitos bueiros abertos no mundo inteiro, né? Como dizem aí os estudiosos da teologia do corpo. E eu também gostaria de mostrar, né, esse livro que eu escrevi. Você sabe o que é ideologia de gênero? Porque ideologia de gênero é outra marca terrível. Já fiz aqui um programa sobre isso. Não preciso detalhar mais. Se você quiser, você pode encontrar aí até no YouTube, né? Como eu fiz também um sobre pornografia. Né? Mas a ideologia de gênero, ela destrói completamente essa teologia do corpo. Né? Porque quer ensinar que não existe sexo. Se não existe sexo, então o sexo é vivido de qualquer jeito. Sem qualquer compromisso, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer sentido, né, que a igreja coloca para a gente. Então, meus irmãos, eu penso que com esta reflexão e muito mais coisas que a gente poderia dizer aqui, a gente vai entender. Eu quero lembrar que o Papa João Paulo II, nesses 3 anos de catequese sobre teologia do corpo, foi publicado, né, um compêndio
profundo, com aí umas 400 páginas, sobre as catequeses que ele fez durante todos esses anos, né, em que ele ensinava sobre a teologia do corpo. Bom, outra coisa que eu gostaria de lembrar, dentro do contexto da teologia do corpo, aquilo que São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. São Paulo diz assim: maridos, amai as vossas esposas como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja, é muito importante entender a teologia do corpo no sentido teológico do sacramento do matrimônio. Cristo e a igreja é um casamento, é uma aliança. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É uma aliança, né? E essa aliança, existe uma intimidade, essa intimidade acontece no campo da afetividade, da sexualidade, né? É aí, né, que o casamento, o casal, se une, espelha a unidade que existe entre o Cristo e a igreja, né? Quando um ama o outro profundamente, até o compromisso da morte, né? São Paulo fala como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe, meus irmãos, é preciso entender o seguinte, quero terminar essa reflexão nossa nesse ponto. O ato sexual é um ato que é uma expressão de amor. Por que muitos casais não conseguem ter uma harmonia sexual? Porque muitas vezes não tem uma harmonia conjugal. Ora, se o sexo é manifestação de amor, como é que um casal vai viver bem a sua intimidade sexual se não existe amor? Se só existe briga, se só existe ofensa, se só existe maledicência, né? Crítica, azedumes, reclamações, acusações. Como é que um casal desse tem condição, né, de viver uma vida sexual? Não tem condição. E o que acontece muitas vezes é que a mulher vai ficando frustrada, né? Porque ela vive a vida sexual apenas para satisfazer o marido, né? Mas no fundo, ela vai ficando frustrada. Porque muitas vezes ela não participa, nem espiritualmente, nem fisicamente, da alegria, do prazer sexual. Porque não é amada. Então, vai se frustrando. E muitas vezes vai até se negando ao marido. E aí é um perigo, né? Porque ele muitas vezes começa a querer buscar satisfação fora de casa, no adultério, coisa desse tipo, ou então em pornografia, né? Eu recebo tantos e-mails de mulheres que reclamam que seus maridos ficam aí vendo pornografia na televisão, nas noites, nas madrugadas, até muitas vezes se masturbando. Ora, não pode haver isso. Então tem que haver o amor. Para que haja uma harmonia sexual, tem que haver o amor entre o casal. Tem que haver o perdão, tem que haver a reconciliação, tem que haver o carinho, tem que haver a atenção de um para com o outro. Um tem que ser importante para o outro. Um tem que amar o outro, não é? Fazer aquilo que o outro gosta. Claro, dentro de um equilíbrio, né? Para poder, então, preservar, né, a harmonia sexual, a harmonia conjugal que garante a harmonia sexual, né? Um casal que tem problema na harmonia sexual, mas um casal que se ama, eles encontram a saída. Podem juntos buscar uma orientação, um psicólogo, uma terapia, e acham uma saída. Na oração também. Mas um casal que vive na desarmonia conjugal, na briga, no ódio, na ofensa, aí é difícil. E quem mais sofre com isso é a mulher. Por quê? Porque, como dizia o grande padre João Moana, que era um psicólogo, médico e sacerdote, já morreu. O padre João Moana, que escreveu tantos livros maravilhosos, eu recomendo, por exemplo, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Céu e Carne no Casamento. Escreveu um outro, Vida Sexual de Solteiros e Casados. Ele escreveu muitos livros, né, nessa linha, Harmonia Conjugal, é outro livro dele, né? João Moana era um especialista nisso, um homem extraordinário. Ele dizia o seguinte, que o homem normalmente, ele oferece amor para receber sexo, e a mulher oferece sexo para receber amor. Porque
O sexo no homem e na mulher é diferente. A mulher é muito mais voltada para o romance, para o amor, para o sonho. O homem não. O homem ele é pragmático. Ele busca o sexo direto por prazer. A vida sexual do homem começa na cama. O ato sexual do homem começa na cama. Na mulher não, começa no café da manhã. Ou quem sabe lá num restaurante, num shopping, não sei aonde. A cabeça dela já está sonhando. Se ela não é amada durante o dia, ela não consegue ser amada durante a noite. Tudo isso, meus irmãos, faz parte dessa teologia do corpo. Porque é no casal que se espelha, como diz o Papa João Paulo II, essa intimidade profunda que existe no coração da Trindade. Esse é o vínculo da teologia da libertação. A intimidade que há em Deus na Trindade, feita pelo amor e que gera, né, os filhos de Deus, é o que acontece também no casamento, né? Muito bem, aqui é apenas um ensaio da teologia do corpo. Eu recomendo a você que, se puder, estude um pouco mais sobre isso. Pode ser no livro do Christopher West, pode ser também no próprio compêndio do Papa João Paulo II, publicado em português, que a gente possa aprofundar isso tudo, né? E, sobretudo, meus irmãos, a gente rezar para que esse mundo, né, vença esta enxurrada, né, de pornografia, de sensualidade, de ofensa a Deus, porque nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Reze para isto. Faça sacrifício para isso, né? Para que esse mundo encontre, né, a pureza no coração de Deus, porque Jesus disse, bem-aventurados puros de coração, né, sem pecado, porque verão a Deus. Que Nossa Senhora, a mãe da castidade, nos proteja. São José, o pai da castidade, esse casal maravilhoso, que soube ver a castidade para serem dignos de receber do céu o Filho de Deus, nos tornem também dignos, né, de vivendo assim, a gente receber também a pureza, a grandeza do Espírito Santo em nossas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, por vocês que estiveram comigo até agora. Infelizmente, eu não tive tempo de atender aqui hoje as perguntas, porque esse assunto exige uma explicação mais longa. Peço desculpa a você por eu ter dito que eu ia responder as perguntas, mas não deu para encaixar aqui hoje. Mas, se Deus quiser, no próximo programa, a gente poderá responder aqui outras perguntas. Um grande abraço, que Deus os abençoe.